Abençoados. Melhor dia. Graças a Deus. Estamos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, no bairro de Santa Cruz da Serra, para falarmos mais uma vez dessa maravilhosa graça. Graça que nos salvou, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo e que na cruz, por amor do nosso Pai, por amor do nosso Deus, nos justificou. Hoje podemos falar que somos justificados por Ele mesmo, quando nos escolheu e ali na cruz derramou o seu sangue e nos justificou uma vez para sempre. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Tudo colabora para o nosso bem. Tudo. Até aquilo que dói. Porque às vezes dói. É isso? Temos uma carne, temos situações, mas tudo que passamos, tudo que vem, tudo que acontece, está debaixo do controle daquele que nos amou desde antes da fundação do mundo. Então, de uma maneira ou de outra, vai colaborar para o nosso bem. Amém? E eu gostaria aqui de mandar uma saudação a todos os nossos colaboradores, você que participa, para que essa palavra corra e seja glorificada, porque na verdade esse aqui é o nosso trabalho, fazer que a palavra do nosso Pai corra e seja glorificada, porque assim como esse conhecimento salvou a nossa mente, nós também queremos que salve a outras pessoas. E se esse é o desejo do seu coração, eu recebo que seja, então eu te peço que compartilhe as mensagens, que se inscreva aí no grupo do YouTube, que é importante, é necessário que se faça assim, para que essa palavra chegue cada vez mais longe. Então vamos aqui ao assunto, ao tema dessa manhã, ou dessa tarde, ou dessa noite, dependendo aí do momento que você estiver aí nos ouvindo, que diz a falsa ciência, ou seja, uma ciência que é falsa, não é verdadeira, então não se deveria usar, mas por um decreto de Deus, por um propósito de Deus, essa ciência ainda continua sendo usada, um conhecimento, uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Então vamos ler aqui a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20, ele escreveu duas a Timóteo, vamos aqui usar a primeira, no capítulo 6, no versículo 20, que diz assim: pegue a sua Bíblia, pegue papel, uma caneta, anote, como nós falamos aqui todas as reuniões, existem muitos faladores vãos, muitos enganadores, muitas doutrinas erradas. É necessário que você entenda, que você confira tudo que nós falamos aqui. Diz assim, 1 Timóteo 6,20: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Olha, Deus nos confiou um conhecimento. Ele diz a Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror. Olha que expressão que usa o apóstolo Paulo: tendo horror aos clamores vãos e profanos, para ter horror, e às oposições de quê? Da falsamente chamada ciência. Falsamente, porque não deveria ser chamada de ciência, porque é falsa. E o versículo 21, a qual, professando alguns, não muitos, alguns se desviaram da fé. Alguns, por estar professando, pregando, ensinando essa tal falsa doutrina, está se desviando da fé. Ele termina dizendo: a graça seja contigo. Abba Pai, Abba Pai. Então, abençoados, amada do Senhor Jesus, igreja santa, igreja gloriosa, igreja que foi comprada a preço de sangue, veja que a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, que são os 66 livros que nós temos aqui dentro dessa Bíblia, ela fala de duas ciências. Ela fala de dois conhecimentos, de duas maneiras, duas formas de entendimento. Porque ciência é um conhecimento,
não é isso? Uma ciência, um conhecimento, e a Bíblia ela fala de duas maneiras, sendo que uma é falsa. Uma ciência que está aqui na Bíblia é falsa e a outra é verdadeira. Não existe aí uma terceira opção. Ou você está na mentira ou você está na verdade. Ou você está no verdadeiro ou você está no falso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz que chegaria um tempo, uma época, que Deus, o próprio Deus, iria julgar os segredos dos homens, o conhecimento dos homens, mas segundo o evangelho da graça. É necessário que você entenda isso. E olha, não existe duas verdades sobre o mesmo assunto. Você não pode dizer que a minha camisa é branca e ela é preta ao mesmo tempo, porque uma das duas está mentindo, porque não existe duas verdades no mesmo assunto. Por isso que uma ciência é falsa, a outra é verdadeira. E quais são? A lei de Moisés é a falsa ciência. Por que que a lei de Moisés é falsa? Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre lemos aqui. Eu penso que em todas as reuniões nós falamos aqui. A lei de Moisés é falsa. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei, o fim, acabou. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que vem depois do fim? Depois do fim não tem mais nada. E o apóstolo Paulo é bem claro: o fim da lei é Cristo. E a graça de Cristo, que é a verdadeira ciência, que é o verdadeiro conhecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz que pela graça sois salvos. Pela graça você é salvo, não é que você vai ser. A ciência, a verdadeira ciência, diz que pela graça você é salvo. Quando você nasceu, você já nasceu salvo. E diz mais: não vem das obras, porque as obras faziam parte da falsa ciência, fazia parte da lei de Moisés. Então não vem da lei de Moisés, a salvação é pela graça, a verdadeira ciência. Diz aqui no versículo 20, diz que falsamente chamada de ciência, que é a lei de Moisés. E veja, Paulo ensinava, Paulo pregava o evangelho da graça. Paulo pregou unicamente, exclusivamente o evangelho da graça. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler aqui. É necessário que você leia, é necessário que você anote. Primeira carta que Paulo mesmo escreveu a Corinto, no capítulo 3, no versículo 10, olha o que ele diz: segundo, de acordo, ou conforme, não sei a sua tradução aí, conforme a graça de Deus, não é a lei de Moisés, a graça de Deus, que me foi dada. A Paulo foi dada a graça de Deus. Certo dia, o próprio Deus pegou a mente de Paulo e levou até o paraíso, e ali explicou a Paulo todos os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. E isso nós chamamos de graça de Deus. E diz mais ele: pois eu, como sábio arquiteto, ou perito arquiteto, veja bem o que está escrito, o fundamento, um artigo definido, não é mais um fundamento não. O apóstolo Paulo, devido à graça, ele colocou o fundamento, um só fundamento. A lei de Moisés tinha 613 fundamentos, 613 mandamentos, mas a graça de Deus, ela tem apenas um fundamento, e esse fundamento foi colocado, foi explicado pelo apóstolo Paulo, que foi dado por Deus. E que fundamento é esse? E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. E o versículo 11, para completar essa ideia: porque ninguém, veja bem, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Qual é o fundamento da graça de Deus? Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Essa é a verdadeira ciência. A verdadeira ciência é a graça de Deus. E diz aí no versículo 21, volte aqui no versículo 21, 1 Timóteo, volte lá que tem aqui alguma coisa bem interessante no capítulo 6, no versículo 21, que diz assim, a qual, professando alguns,
professando o quê? A lei de Moisés, que é a falsa ciência, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que praticar a lei de Moisés, praticar o quê? Batismos, Santa Ceia, jejum, montes, essas coisas, obras que eram imputadas lá na lei, quem pratica essas coisas está se desviando da fé. Está se desviando da fé. Se desvia da fé uma pessoa que pratica essas coisas, se desvia do conhecimento do Evangelho, da verdadeira graça de Deus, da verdadeira ciência. Quem pratica as obras da lei de Moisés está se desviando. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que se é por outra maneira, a graça já não é mais graça. Se você misturar a lei de Moisés na graça, a graça não aceita mistura. A lei aceita. Lá na lei são 613 mandamentos, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer da sua maneira, como você achar melhor, porque a lei permitia isso. Mas a graça de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, vamos ler aqui, não é isso? Romanos capítulo 11, no versículo 6, diz assim, ó, mas se é por graça, e é por graça, nós já lemos ali, lá em 1 Coríntios 3,10, que é por graça, já não é pelas obras, já não é pela lei de Moisés. De outra maneira, a graça não é graça. Se você se meter com as obras de Moisés, você vai se desviar da verdadeira ciência. Então, abençoado, deixa eu te dar aqui um exemplo a respeito dessas pessoas, dessa doutrina que desviam as pessoas. Romanos capítulo 5, aí mesmo em Romanos, vamos ler aqui, no versículo 12, um versículo bem conhecido nosso. Aliás, todo evangelho é bem conhecido nosso, não existe aqui nas 14 cartas alguma coisa que seja estranha para nós, porque esse conhecimento foi imputado em nós desde antes da fundação do mundo. Lá quando Deus nos escolheu, Ele colocou essa ciência no nosso espírito, mas quando nós chegamos nesse corpo de carne, essa carne abafou esse conhecimento. Então é necessário que você ouça essa leitura, é necessário que você ouça as 14 cartas para despertar em você os teus olhos iluminados. Aí você passa a entender. Então aí a carne não vai mais abafar. Mas isso é de glória em glória. Então diz aqui, ó, 2 Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim, ó: pelo que, veja bem, pelo que, como por um homem, não foi uma mulher, um homem, entrou o pecado no mundo, e esse homem foi Adão, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, depois você leia lá, e pelo pecado, a morte. Então, pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Foi uma sequência. Assim também, a morte passou a todos os homens. Por isso que nós falamos que todos pecaram. Por isso que nós falamos, todos pecaram. Isso, abençoados, é um conhecimento. Isso que nós lemos aqui é uma ciência, é um conhecimento. Diz que um pecou. E quem foi que pecou? Adão. Adão foi o homem que Deus colocou lá no Jardim do Éden, e ele desobedeceu uma ordem dada por Deus, que na verdade ele foi colocado exatamente para isso, para desobedecer. E essa desobediência de Adão passou a todos os homens. Todos que nascem nesse corpo de carne trazem no seu corpo as debilidades de Adão. E isso aconteceu, essa desobediência de Adão, ela estava presente até a cruz. Deus considerava essa desobediência até a cruz, a desobediência de Adão. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que com uma só oferta, que foi a oferta de Cristo ali na cruz, ele aniquilou, ele destruiu a desobediência de Adão. Os efeitos, as consequências para Deus dessa desobediência na nossa vida foram aniquiladas ali na cruz. Escrevendo a segunda carta a Corinto, no capítulo 9, no versículo 16, ele diz que Deus estava em Cristo, ali na cruz, não considerando os nossos pecados, e nos reconciliou juntamente com Deus.
ali na cruz. Mas esse conhecimento, abençoados, que Adão pecou, que o pecado passou a todos os homens e que na cruz nós fomos justificados, esse conhecimento só quem tinha era o próprio Deus. Mas ninguém sabia disso. Moisés não sabia que ele era um pecador. Os apóstolos também não sabiam que eram pecadores. Maria também não sabia. Ninguém sabia que até a cruz todos eram pecadores. Esse conhecimento só Deus que tinha. Mas quando Paulo foi levado ao paraíso, quando Paulo foi levado por Deus lá no paraíso, Deus revelou a Paulo esse conhecimento, essa ciência, que Adão veio para matar. Ninguém sabia disso. Até hoje, nas igrejas chamadas evangélicas, tem que Adão foi uma pessoa, um homem que desobedeceu por livre-arbítrio. Não. Essa ciência diz que Adão foi colocado ali no Jardim do Éden para fazer exatamente o que ele fez: matar todos os homens com a sua desobediência, porque isso era um propósito de Deus. Mas esse conhecimento só quem tinha era Deus, e Deus chamou Paulo ao paraíso e o revelou. Mas também revelou que veio nos dar vida e vida em abundância. Quando Paulo foi ali no paraíso, Deus disse para Paulo: Adão matou todos os homens com a desobediência, mas daqui a pouco eu vou lá na cruz e vou dar vida a todos os meus filhos. Romanos capítulo 5, versículo 17, olha o que diz aí no 17: porque se pela ofensa de um só, que foi a desobediência de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, aqueles que foram justificados por Cristo ali na cruz, reinarão em quê? Em morte? Não, em vida, por um só, Jesus Cristo. Mas essa ciência é só Paulo que sabia, só Paulo que conhecia. Então ficou assim, Adão, lá no verso 12, Adão trouxe a morte, não é isso? E no verso 17, Cristo nos deu vida e vida em abundância. Mas essas coisas, abençoado, o que acontece é que você não viu acontecer. Eu não vi isso acontecer. Quando Adão desobedeceu, ninguém viu. Eu não vi, você não viu. Quando Cristo morreu ali na cruz, eu não estava ali. Mas isso você tem que aplicar na sua verdadeira essência, que é a fé. Esses dois acontecimentos, a desobediência de Adão e a morte de Cristo na cruz te justificando, isso é por fé, não é por vista. Porque a falsa ciência, a lei de Moisés, trata com o que você vê, trata com o que você sente. E isso não é por vista, porque ninguém viu Adão desobedecer, ninguém viu Jesus morrer, pelo menos aqueles que nasceram alguns anos depois da morte de Cristo, nós não vimos. E isso nós temos que tratar por fé. O que é que diz a graça? Um pecou, Adão pecou, e outro justificou. Isso é só por fé, isso não é por vista. A falsa ciência diz que tem que fazer alguma coisa para se acreditar nisso, mas não tem que se fazer nada, porque a verdadeira ciência diz que é por fé. Veja que o verso 18, o que diz no verso 18? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, que foi a oferta de Adão, assim também, ou seja, da mesma maneira, do mesmo modo, por um só ato de justiça, que foi a morte de Cristo ali na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Temos que crer, abençoado, temos que crer como está escrito, porque nós não vimos. Você não viu. Você diz que não, eu creio que Jesus morreu na cruz, porque esse dom foi imputado em você, Temos que crer como está escrito, não como eu vejo, não como eu penso. Porque se você conversar com muitas pessoas, eles são capazes de falar, não, aqui as coisas aqui são do meu jeito. Tem muitos pastores, muitos até apóstolos, não, aqui na minha igreja as coisas aqui são feitas do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, da melhor maneira. Não é assim que diz o Evangelho. Diz lá em 2 Coríntios 5,7 que nós andamos por fé, é por aquilo que nós cremos,
Não é por aquilo que eu acho, não é aquilo porque eu penso, não é por aquilo que eu vejo. Eu sei que tem coisas que estão aqui no Evangelho que são difíceis de se entender, são difíceis de se imaginar segundo a nossa natureza humana, mas é por fé, não é por vista. Não é por vista, não é pelo que você vê, é pelo que está escrito. Eu não vi Jesus morrer, eu não vi Ele ressuscitar, mas creio fielmente. Por quê? Porque está escrito, e o dom de crer já foi imputado em nós. Já foi imputado em nós. Quando falam para mim, olha, Jesus morreu ali na cruz, arde em mim um sentimento de certeza, de convicção, mesmo sem eu ver. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé, pelo que você vê, sem fé andar pelo aquilo que vê, é impossível alguém agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus de acordo com aquilo que você vê, você não vai agradar a Deus. Deus quer que você creia no que está escrito, de Romanos até Hebreus. E olha que não é na Bíblia toda não, hein? Não é na Bíblia toda, porque a revelação que foi dada a Paulo está de Romanos até Hebreus. Porque se você quiser agradar a Deus com tudo que está na Bíblia, você vai ter que começar se circuncidando. Aí você vai ter que se batizar, você vai ter que fazer as obras da lei. E o apóstolo Paulo diz, o Evangelho diz, que a lei já teve fim, já acabou. Olha só, veja o que diz a verdadeira ciência, que nós não temos pecado. E muitas das vezes você não vê isso. Você não olha, quando você nem precisa olhar para o seu vizinho, olhe para você mesmo. Você olha para você. Como é que eu não tenho pecado? Esses meus pensamentos, essas minhas ideias, essas minhas vontades e as coisas que eu já fiz lá ontem e não foram poucas coisas que antes de chegar aqui, coisas que eu já fiz. Como é que eu não tenho pecado? Mas diz a verdadeira ciência, Romanos capítulo 6, no versículo 1, olha o que diz aqui, 6:1. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Permaneceremos naquelas coisas erradas para que a graça aumente? Olha o que diz o versículo 2. De modo nenhum. Agora, por quê? Por que eu não posso permanecer no pecado? Porque eu sou muito bonzinho? Porque eu já descobri uma fórmula de não fazer nada errado? Olha o que diz o Evangelho. Nós que estamos o quê? Mortos para o pecado. Estamos mortos para o pecado. E mais, como viveremos ainda nele? O morto pode pecar? O morto pode pecar? De maneira nenhuma. O morto tem dívida? De maneira nenhuma. Quando uma pessoa morre aqui nesse corpo de carne, se ele tinha uma dívida lá com a Receita, com o banco, ou mesmo com o vizinho, eu lamento muito, se ele não pagou enquanto estava vivo, já era, não vai pagar mais. Da mesma maneira, é aqui, nós em relação ao pecado, nós estamos mortos ao pecado. Diz a falsa ciência, diz a religião, diz a lei de Moisés, que a graça de Deus, eu já ouvi muito por aí, infelizmente, a graça de Deus é uma licença para nós pecarmos. Não é isso? Então vocês agora estão em graça, pode fazer o que quiser. Vamos repetir o versículo 2, Romanos capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum nós podemos pecar. E te digo mais, nós somos impecáveis. Impossível, depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, diz a verdadeira ciência, alguém pecar. Por quê? Olha o que está escrito, vamos repetir. Nós estamos mortos em relação ao pecado. O pecado não pode nos atingir. O que a falsa ciência, a religião chama de pecado, porque já me questionaram várias vezes assim, então quer dizer, se eu tenho 2, 3 mulheres, isso não é pecado? Se eu parar ali no armazém do seu Joaquim e tomar todas, isso não é pecado? Se eu pegar um revólver e assaltar, olha, vamos ver o que diz o Evangelho, a verdadeira ciência. Gálatas capítulo 5,
versículo 19, 5:19, para aqueles que dizem que é pecado. Olha só, porque as obras da carne não diz pecado, diz as obras da carne. A verdadeira ciência diz que são obras da carne. E quais são? Que são manifestas. Todo mundo conhece, não precisa esconder. Quais são? Prostituição é uma obra da carne. Que mais? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, e aqui vai uma relação enorme que você conhece muito bem, porque todas essas obras estão imputadas na tua carne. Eu recebo que você não pratique nenhuma delas, mas estão aí na tua carne. Obra da carne que você planta, você colhe, porque já também questionaram o seguinte: então quer dizer que eu estou morto ao pecado, eu posso sair por aí fazendo o que quiser, que não é pecado? Ó, abençoado, pecado não é não. Se você sair pela prostituição, sair pelos vícios aí da vida que você conhece, que são muitos, Deus não vai te ver em pecado, Ele vai te ver morto ao pecado. Mas a mesma ciência que diz que nós estamos mortos ao pecado, diz lá em Gálatas 6:7, que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, você vai colher. Está morto ao pecado, Deus não vai te ver em pecado, não, de maneira nenhuma. Deus não vai te ver em pecado, porque Ele já pagou o preço pela desobediência que nos foi imputada. Agora, se você seguir plantando errado, nem o próprio Deus vai te livrar de você colher errado, porque Ele já disse isso aqui, ó: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, não é isso? Tudo que você plantar, exatamente isso você vai colher. Quando nós falamos aqui que estamos justificados, é bom você entender que nós somos justificados no Espírito. Deus nos justificou aqui no Espírito, que está dentro dessa carne. As obras da carne são da carne, são manifestas na carne, elas estão aqui na carne. Não é que Deus vai te julgar segundo essas obras, não. Ele já te vê morto a essas obras. O que acontece é que você vai colher o que você plantar. Olha, você, hein? Não sou eu não, eu vou colher o que eu planto. Se eu plantar certo, com certeza eu vou colher certo. Se eu plantar errado, com certeza eu vou colher errado. Mas no Espírito estamos justificados. Romanos capítulo 8, versículo 10. Veja aí, Romanos 8, 10. Olha o que diz aí, ó, bem tranquilamente. Diz assim: e se Cristo, falando do sacrifício de Cristo, está em vós, eu recebo que esteja, não é isso? Que o Espírito de Deus habita em você, porque está escrito que nós somos templo de Deus, Deus habita em nós. O corpo, esse corpo físico, na verdade, está morto por causa do pecado. Ele, daqui a pouco, ele vai se desfazer e vai para a sepultura e acabou. Mas o Espírito, esse que está aqui dentro, esse que você está ouvindo, que é a minha voz, este diz aqui, ó, vive por causa da justiça. E que justiça é essa? Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com um só ato de justiça, com uma só oferta, Deus nos fez perfeitos para sempre. Para sempre, não é até ali depois, não é depois da manhã, depois do que você fizer, não, abençoados. Diz aqui a verdadeira ciência, que com uma oferta, Deus não te fez perfeito para sempre. Agora, a sua carne, aquilo que você planta, isso você colhe. Deus não te vê em pecado, Ele te vê morto ao pecado. Você não é pecador, você é um filho justificado. As obras da carne que estão aí na sua carne, com esse conhecimento do Evangelho, você controla, aprende a plantar corretamente, para não ter problemas mais na frente. Não é o que você vê, veja bem, não é o que você vê, não é o que você sente. É isso que você tem que entender, é o que está escrito. Vale o que está escrito. Eu sei que é difícil, né? Eu não tenho pecado, mas está escrito que nós estamos mortos ao pecado. Está escrito que Cristo ali na cruz nos perdoou,
que ele não considera mais, não te vê em pecado. Esse que é o nosso trabalho, fazer você entender, assim como nós entendemos, que nós não temos pecado. E mais, e quando nós falamos escrito, é no Evangelho, de Romanos até Hebreus, porque se você for ler toda a Bíblia, se levar por toda a Bíblia, você vai se ver em pecado, porque lá no Velho Pacto, Deus considerava o pecado dos homens. Quantas vezes a terra se abriu, né, e eram engolidos pela terra, muitos morreram lá de forma tremenda. Em uma certa noite, um anjo lá matou não sei quantos mil lá. Por quê? Porque Deus considerava o pecado. Mas está escrito no Evangelho, que foi revelado ao apóstolo Paulo, que Deus não considera mais o teu pecado. Por quê? Porque Ele mesmo tratou de ali na cruz pagar o preço devido por essa desobediência. Então você está perfeito com uma só oferta. Colossenses capítulo 2, vamos ler aqui no verso 8, e vamos aqui seguir, que diz assim, 2:8, aqui está, tendo, olha só, o cuidado que você tem que ter com a falsa ciência, porque não é toda a Bíblia. A Bíblia toda, ela é importante para nós, porque algumas pessoas nos perguntam, então agora vocês vão descartar a Bíblia? Não, benção, não é isso. Não é nada disso. Como é que nós vamos conhecer a verdadeira ciência se eu não conhecer a falsa ciência? Tem que ter as duas para você saber qual é a verdadeira e qual é a falsa. Nós consideramos, nós gostamos muito aqui dos 66 livros que nos fazem bem, porque nos traz um conhecimento de que a verdadeira ciência está de Romanos até Hebreus. E diz aí, Colossenses capítulo 2, no versículo 8, tende cuidado, muito cuidado. Para quê? Para que ninguém vos faça presa sua. Porque se você se meter debaixo da falsa ciência, você vai se tornar uma presa de muitos homens, como nós temos visto por aí, por causa da falsa ciência, estão aí cobrando dízimo, 10%. E a verdadeira ciência, o Evangelho diz que isso fazia parte, lá de trás, Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era cobrado, era tomado pela lei de Moisés, não é pela graça de Deus. E diz mais, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo a lei de Moisés, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, abençoados, é segundo a falsa ciência e não conforme o Evangelho. Se você se meter debaixo da falsa ciência, com certeza você vai se tornar uma presa, como nós fomos há muitos anos. Mas quando nós colocamos a nossa mente aqui na verdadeira ciência, que é o Evangelho da Graça, nós descobrimos uma coisa muito importante, diz que nós somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e só quem mostra isso é o Evangelho da Graça. Se você se meter na Bíblia toda, você não vai se ver uma pessoa livre, você vai se ver uma pessoa escrava do pecado, escrava dos homens, tendo que cumprir obrigações, tendo que fazer coisas que Cristo já fez por você. Esse que é o problema de você se meter com a Bíblia toda. Você tem que entender, você tem que estar no que está escrito no Evangelho da Graça de Deus, que é o pacto que Deus deixou para nós. Para isso ele pegou um apóstolo, levou até o paraíso, explicou o Evangelho da Graça, e esse homem chamado apóstolo Paulo escreveu nas 14 cartas, e agora nós aqui entendemos, porque quando ele disse, quando vier o Espírito da verdade, e o Espírito já veio, está em nós, e nós entendemos, então nós passamos a viver de maneira digna, uma vida de liberdade. E o versículo 9 diz assim, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda plenitude da divindade. A falsa ciência diz que são 3 deuses, fatiar o Deus em três pedaços: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é mentira, isso é coisa da falsa ciência.
porque a Bíblia apresenta algumas manifestações de Deus em três etapas. Lá no batismo de Jesus, não é isso? Estava o Filho dentro d'água, o Espírito Santo estava voando em forma de pomba e tinha uma voz no céu falando com o Filho: esse é meu Filho amado. Então a religião, a falsa ciência, diz que são três. Imagina, Deus poderia estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Imagina em 3 lugares, porque Ele é Deus. Hoje, com a ciência que nós temos hoje, eu posso estar aqui, estar em outro país ao mesmo tempo, no mundo todo. Eu que sou homem num corpo mortal, imagina Deus, Criador do próprio tempo. Será que Ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo? Porque o Evangelho diz aqui, porque nele habita corporalmente todo estava ali. Jesus de Nazaré andando, por fora era o Filho, porque nasceu de uma mulher, mas quem estava ali dentro daquele corpo era o próprio Deus, o próprio Criador do universo. Ele estava ali, dentro ali. E o versículo 10 diz assim, e estáis perfeitos nele. Cabe pecado aqui? De maneira nenhuma. Nós estamos perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Se a cabeça está perfeita, Cristo é o cabeça da igreja, não é isso? Se a cabeça está perfeita, como é que está o corpo? O corpo tem que estar perfeito também. Não pode o Evangelho falar que Cristo é o cabeça da igreja e Ele é perfeito. Nós que somos corpo dele, da igreja, de Cristo, estamos em pecado. Isso não tem como, não combina. Cristo ser perfeito, que é o cabeça, nós, a igreja, que somos o corpo, estamos em pecado. Isso aí não temos nenhuma palavra, como diz o nosso irmão. Isso é uma ignorância da religião, porque estão debaixo da falsa ciência. Cristo é perfeito, a cabeça é perfeito, a igreja que é o corpo de Cristo também está perfeito da mesma maneira. E o versículo 11, no qual também, olha só, olha aqui a confirmação de que nós acabamos de falar, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo, da carne, na circuncisão de Cristo. Houve uma separação. Cristo nos separou do pecado. Separou. O pecado não pode te alcançar. Estamos separados. Em Cristo nós estamos perfeitos. Deus te vê perfeito. Quando Deus olha para você, sabe como é que Ele te vê? Como está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 27. Santo, perfeito, sem ruga, sem mancha, perfeito, sem pecado. É assim que Deus vê você. Quando Ele olha assim para, olha meu filho, que beleza, né? Que coisa linda que é meu filho, né? Está ali perfeito, santo. Porque Ele que fez, Ele fez a circuncisão. Ele que separou o pecado. E o versículo 12... Versículo 12 diz assim, sepultados com Ele. Isso aqui, a falsa religião, né? A falsa doutrina, faz uma festa. Olha só, sepultados com Ele no batismo. Agora, qual batismo? Diz a falsa ciência que é o batismo das águas. O batismo das águas. Vamos terminar aqui o verso. Como sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. A religião, eu aprendi na religião, até batizei alguns, me batizei nas águas, porque entendia que esse batismo aqui do versículo 12 era o batismo das águas. Isso aqui é na falsa ciência. Vamos ver o que diz a verdadeira ciência a respeito do verdadeiro batismo. Vamos lá em Romanos, temos que ler esse verso, é um verso muito importante, capítulo 6, no versículo 3, que diz assim, versículo 3, ou não sabeis, se você se meter com a falsa ciência, essa informação aqui não vai chegar na sua mente. Para você entender isso aqui, você tem que estar com os teus olhos, do teu entendimento, aqui no Evangelho da Graça, que diz assim, ou não sabeis que todos, não é quem aceitou a Jesus,
não é quem largou as coisas do mundo, não é quem passou a noite toda lá orando até de manhã, não é quem foi para o monte, não. Diz aqui, ó, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? Lá no Rio Jordão, quando ele se batizou? Não, fomos batizados na sua morte, na morte de Cristo, e morte de cruz. Não foi qualquer coisinha, não foi uma bala perdida, não foi um infarto fulminante, não, foi morte de cruz. E o versículo 4, o que diz o versículo 4? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo da onde? Pelo batismo na morte. Aqui não entra batismo de águas. Não, batismo de águas, diz lá em Hebreus 6:1, que virou um rudimento, ficou para trás. O nosso batismo é o batismo da morte. Para quê? Como Cristo ressuscitou, você crê que Ele ressuscitou? Com certeza. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Para você andar em novidade de vida, você tem que entender que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. E mais, isso você tem que saber. Isso você não vê. Você não vê isso. Você não viu Cristo morrer, você não viu Cristo ressuscitar, e muito menos você sente isso. Não é isso? Eu participei da religião, que havia algumas reuniões que se falavam assim, até falo até hoje, estamos aqui sentindo a presença, a presença de Deus. Isso não é por sentir, isso não é por ver, não, abençoados, isso é por fé, é por crer, e crer no que está escrito, crer na verdadeira ciência. E tem uma coisa aqui bem importante: crer na verdadeira ciência, você morre para a sua opinião. Na verdadeira ciência, você está morto para a sua opinião. É porque, sabe o que é que eu penso, eu acho que é assim? Não cabe isso aqui, abençoado. Isso não cabe no Evangelho da Graça de Deus. Eu acho, abençoada, eu acho que se aqui fosse assim, não, é o que está escrito. O Evangelho diz que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. Não cabe aqui a sua opinião de dizer que o batismo das águas é muito bonito, que o batismo das águas lá do Rio Jordão, viajar aqui do Brasil lá para Israel para mergulhar no Rio Jordão, isso não cabe aqui. Por que não cabe aqui? Porque está escrito que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. Esqueça a tua forma de pensar. A sua forma de pensar tem que ser igual a do Evangelho. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Renovando a nossa mente, transformando a nossa mente pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Crê no que está escrito. Crê no que está escrito. É isso que você tem que fazer, andar por fé. 2 Coríntios 4,13, vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, olha só, o que você tem que fazer, olha só. E temos, portanto, o mesmo espírito de quê? De obras? Não, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Escrito aonde? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo, no Evangelho da Graça. Crê, por isso falei. Está escrito que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. É isso que nós cremos. Nós cremos. Por quê? Porque está escrito. Nós cremos também, por isso também falamos. Também falamos, abençoados. Duas ciências. Uma é falsa, que é a lei de Moisés, uma ciência de obra, um conhecimento que o homem tinha que fazer, que na cruz acabou. O fim da lei é Cristo. A outra, que é verdadeira, que é a graça de Deus, que é por fé. Ele já fez todas as coisas, você basta crer e se comportar da maneira que está escrito, por fé.
vivendo de acordo com o Evangelho da graça de Deus, que te apresenta santo e perfeito. Essa que é a verdadeira ciência, viver pelo que está escrito no Evangelho da graça de Deus, de Romanos até Hebreus. O restante da Bíblia é para o nosso conhecimento, para você julgar a verdadeira ciência com a falsa ciência. Se não está de acordo com o Evangelho, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Diferente do que está nessas 14 cartas, é anátema, é maldição. Não interessa quem escreveu. Pode até ser um anjo que venha do céu e revelou para você, como fez lá com João. Se está diferente de Paulo, não é verdadeira ciência, é falso, é anátema. Amém? E concluímos então aqui em Hebreus, nosso último verso. Hebreus, capítulo 11... Dois versos, e nós encerramos. Hebreus 11, o primeiro verso diz assim, ó: ora, a fé é, não é que vai ser, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é a certeza daquilo que você não vê. Então, abençoado, como é que eu vou orar e depois beber água? Nós vamos beber água depois da oração para Deus abençoar você. O que está escrito, abençoado? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não precisa ver, você tem que crer naquilo que está escrito. E o nosso último verso é o verso 6, Hebreus 11, 6, que diz assim, ó: Ora, depois de tudo que nós falamos aqui, desses 45 minutos que nós estamos aqui falando, ora, sem fé é impossível. Você sabe o que é uma coisa impossível? Não tem como, não é possível acontecer, de maneira nenhuma não pode acontecer. O que o apóstolo Paulo está falando aqui que é impossível? Sem fé, agradar a Deus. Se você não crê que Ele morreu na cruz, se você não crê que o batismo, o nosso batismo é o batismo da morte dele lá na cruz, você não vai agradar a Deus. Se você se batizou nas águas para agradar a Deus, eu lamento te dizer que você não está agradando a Deus. Se você come pão e bebe lá vinho para agradar a Deus, você não está agradando a Deus, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer agradar a Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Abençoados, eu recebo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que você esteja submetido a essa ciência. E que ciência é essa? Viver por fé, andar por fé, que está escrito de Romanos até Hebreus. Uma ciência que te apresenta abençoado. Essa ciência te apresenta abençoado com todas as bênçãos. Essa ciência te apresenta santo. Não te vê em pecado. Você não tem pecado, porque Cristo tirou o teu pecado lá na cruz. Essa ciência te apresenta perfeito. Deus te vê perfeito, abençoado. Mas é na ciência que fala de Romanos até Hebreus. Eu recebo o teu entendimento dentro dessa ciência, que te veja sem pecado, que você se comporte como um filho sem pecado, que não seja preciso o pai te corrigir, porque você já entende, você já cresceu a um ponto de entender e está submetido àquilo que está escrito, que vai de Romanos até Hebreus. Foi para isso que Ele morreu lá naquela cruz, abençoado. Ele morreu para te perdoar e já te perdoou. Você tem que viver nesse mundo aqui perdoado, na tua consciência. Deus já me perdoou, então eu já estou perdoado. É assim que vive um filho de Deus, se comportando bem, porque você já está perdoado, não para ser perdoado. Nós procuramos andar de maneira digna, não na intenção de Deus nos perdoar, não, é porque Ele já nos perdoou. Por isso que nós procuramos fazer as coisas de maneira correta. Eu recebo que essa semana
é a melhor semana da sua vida. Eu recebo que você entenda a tua posição em Cristo Jesus, porque isso é uma posição em Cristo Jesus, abençoado, santo, perfeito, sem pecado, um só Espírito com Deus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus, e para isso Ele mesmo pagou um preço muito caro, que foi morrer lá naquela cruz. Já não bastasse Ele, sendo Deus, entrar num corpo de carne, que já foi uma humilhação muito grande para Ele, sendo o próprio Deus, participar de um corpo de carne, ainda foi lá naquela cruz e morreu no teu lugar, no meu lugar, para tirar os nossos pecados, para garantir tudo que Ele havia nos prometido lá desde antes da fundação do mundo. Abençoados, tenha uma ótima semana. Recebo que Deus mesmo fale bem aí no teu entendimento. Abençoados com todas as bênçãos. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai.